Olá pessoal do primeiro ano do Dr. Lucas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né, na medida do possível. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na primeira semana e o que vocês deverão fazer nessa segunda semana. Esta é a segunda semana, ok? Então, de acordo com o que nós estamos planejando, cada semana vocês deverão assistir algumas aulas que estão aí nos links, né, dos PETs. Existem algumas atividades aí para serem feitas. Essas atividades elas terão que ser realizadas no caderno. E à medida que vocês tiverem dúvida na resolução dessas atividades, vocês têm que entrar em contato com a gente aí no grupo, né, para que possamos saber qual que é a dúvida e como deveremos aí proceder para resolver essas dúvidas com vocês, tá? Mas dica, não deixem acumular as atividades. Então nós já estamos na segunda semana, tá? A primeira semana, que foi a semana passada, foi sobre substâncias, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Então, só para a gente repassar o que foi falado, este assunto aqui nós já falamos muito antes de entrar esse período aí, né, da quarentena. Então, só para recordar, lembrem que eu tenho aqui, ó, até preparei para vocês aqui alguns materiais para vocês lembrarem. Eu tenho um copo com água, certo? Eu vou colocar um pouco de uma outra substância que é o sal, e eu vou misturar os dois componentes. Então aqui eu tenho água e sal. Então, se eu misturei água e sal, eu tenho agora uma mistura. Só que essa mistura, se eu não enxergar mais o sal, eu encontrar apenas uma única fase, eu tenho uma mistura que eu chamo de homogênea. Então, água e sal é uma mistura homogênea. Se eu colocasse óleo aqui, eu ia encontrar o óleo, né, na parte de cima, então eu teria uma mistura heterogênea. Então, esta primeira semana falou-se sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ok? Nessa semana, o tema da aula é sobre como separar estas misturas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a água e o sal. Agora eu consigo separar novamente estas substâncias originais? Eu consigo tirar a água para um lado e o sal para outro lado? Então este é o tema da aula. Como separar uma mistura homogênea, ok? Então nesta aula aqui, só para mostrar para vocês, ó, é interessante que vocês saibam os conteúdos que estarão relacionados, tá? Nós temos aqui que falar sobre mudanças de estados físicos da matéria, né? Nós temos como falar aqui quando é que quando esta água está fervendo, ela não vai virar vapor? Ela não vai transformar-se em vapor de água? E esse vapor de água não pode ser resfriado? Então vocês têm que recordar essas transformações físicas da matéria, tá? É um pré-requisito. Então esta aula aqui ela pode parecer muito pequena, mas é interessante que vocês entrem neste link aqui, tá? Eu vou até entrar aqui para vocês verem, ó. É uma aula que está sendo direcionada para um outro professor, é um outro professor que vai falar sobre estas metodologias de separação de misturas. Então é interessante que vocês tenham esta referência, né? Aí, ó, linkou, foi lá direto para o YouTube. Geralmente estas aulas aí, elas são curtas, elas não são tão longas. Então aqui entrou na aula do... Demorando um pouco aqui, a internet está um pouco lenta, viu, pessoal? Olha lá, ó. Introdução à Química, métodos de separação de misturas, ok? Sempre tem um anúnciozinho aqui para vocês, né, verem, mas ao pular o anúncio aqui, tem introdução à aula, ok? Olha lá, é o Paulo Valim, ele vai estar falando um pouco aqui sobre os métodos de separação. Ok, está meio lenta aqui a minha internet, mas já deu para vocês verem, né, aonde que nós vamos ir. Ok? Entrou, assistiu a aula do professor, tem aqui o conceitos básicos e algumas atividades para serem feitas. Ok? Eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre
estes métodos de separação de misturas. Eu tenho aqui já preparado o meu slide, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, esse copo com água aqui é uma mistura homogênea. Então tem como eu separar essa mistura homogênea. Então, aí nós temos os métodos de separação de misturas homogêneas, ok? Nesta aula, eles estão falando mais sobre a destilação. Então, a gente vai ver aqui o que é essa destilação, como é que eu consigo, né, separar esses componentes. Então, primeiro, eu apresento aqui para vocês um aparelho chamado de destilador. Nesse aparelho aqui, eu vou encontrar as seguintes partes formadoras. Ó. Este aparelho aqui é onde eu colocarei a água com sal. Ele é chamado de balão de vidro. Aqui eu coloco, né, tá essa substância azulada aqui, mas é só para ilustrar. Eu tenho aqui, por exemplo, água e sal. Ó. Água e sal. Ok? Aqui eu tenho um fogo, uma chama. Este calor aqui, ele será transferido para esta tela. Essa telinha aqui é chamada de tela de amianto. É como se fosse um local onde nós colocamos encostado este vidro, ok? Então, quando essa tela de amianto aqui começa a esquentar, ela aquece a água. Essa água aquecida começa a ferver. Quando a água começa a ferver, o vapor de água começa a sair. Olha aqui, esse vermelhinho é um vapor de água. Aqui nós temos uma rolha, uma tampa, com um termômetro para medir a temperatura, mas esta rolha impede do vapor de água de sair. Então esse vapor de água ele só tem um destino. Ele vai entrar nesse tubo aqui. Se vocês observarem, aqui tem um conector. A gente tem um outro tubo de vidro conectado. Só que esse tubo de vidro tem um canal interno. É como se eu tivesse um prolongamento, um prolongamento do próprio tubo. Ó. Então, o vapor de água ele vai entrar por esse tubo, certo? Ele vai passar por este tubo e ele sairia aqui. Só que nós temos que resfriar esse tubo. Então nós temos água que entra, aqui é uma entrada, uma mangueirinha que traz uma água, essa água ela é fria, ela vai ser despejada aqui dentro. Como nós temos um tubo interno, né, a água ela não entra em contato direto, ela apenas resfria. É como se fosse uma mangueirinha interna. Ela vai resfriar o vapor que está passando aqui dentro, entenderam? Esta água aqui, então, quando ela resfria o vapor, ela fica um pouco aquecida. A tendência dessa água é aquecer. Então nós temos que escoar esta água que foi usada só para resfriar o vapor. Esse vapor, então, quando ele é resfriado, ele condensa. Olha lá. Lembra que vapor, eu passei do líquido para o estado de vapor. O vapor é resfriado e ele condensa. Então eu tenho que resfriar o vapor para ele deixar de ser vapor. Né? Ó. Então ele volta a ser líquido novamente. Quando ele gotejar dentro desse aparelho aqui que eu chamo de Erlenmeyer, eu tenho aqui água pura. Então a água ela sai do frasco, ela vira vapor, a gente coleta o vapor de água, resfria o vapor de água e ele pinga novamente em forma de água líquida. E lá no balão de vidro que eu tenho aqui, sobra apenas o sal. Porque quando a água está fervendo, a temperatura de fervura da água é menor do que a do sal. Então o sal vai ficar preso, o sal vai ficar retido. Somente a água que vai ser destilada. Por isso eu chamo isso daí de destilador. Tá? Aqui eu tenho ó, a destilação fracionada. Na destilação fracionada vai acontecer basicamente a mesma coisa. Eu só vou pular a figura aqui para vocês verem melhor aqui. Aonde que a destilação fracionada é o mesmo aparelho, só que a destilação fracionada ela vai acontecer quando eu tenho, por exemplo, substâncias com temperaturas de ebulição muito próximas, então tipo água e álcool. Na destilação fracionada eu tenho que utilizar uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento aqui ela é cheia de bolinhas de vidro, no qual, quando a temperatura de ebulição da água e do álcool são praticamente iguais, os dois sairiam juntos. Então, se eu estivesse destilando água e álcool, não ia funcionar se fosse na destilação simples.
Então eu tenho que utilizar um outro recurso. Eu tenho que utilizar a destilação fracionada, porque essas bolinhas de vidro que vocês estão vendo aqui, deixa passar a água, o álcool, desculpe, deixa passar o álcool, mas a água ele retém. Então a água ela vira vapor, mas a água acaba voltando novamente para o frasco. E o álcool é que passa sozinho pelo meu condensador e condensa aqui pingando, ok? Então eu posso separar também a água do álcool, só que eu tenho que utilizar um outro acessório a mais, que é chamado de coluna de fracionamento, tá? Só rapidinho aqui para a gente passar, aqui tem umas figuras mostrando, né, esses aparelhos de destilação, aonde que são usados, né? Usado muito na produção de cachaça, no alambique, né? E o nosso petróleo. Quando eu tenho um petróleo, eu coloco esse petróleo nesse armazenamento e eu quero separar os materiais que estão no petróleo, ou seja, eu sei que no petróleo eu tenho gás de cozinha, eu tenho gasolina, eu tenho querosene, eu tenho óleo combustível, óleo diesel, né? Eu tenho óleo lubrificante. Então, todos estes materiais aqui, juntos, eles formam o petróleo. Para eu poder separar estes materiais que estão no petróleo, eu tenho que destilar, ou seja, eu vou esquentando aquela mistura, os vapores vão sendo separados, os vapores de menores massas vão sendo separados primeiro, e à medida que eles são separados, eles entram em condensadores. Então essa coluna aqui é como se fosse aquela coluna de vidro com aquele resfriamento. Vira vapor, o vapor passa por dentro dessa torre que a gente chama de torre de destilação, e ao mesmo tempo que esses vapores são desprendidos, eles são resfriados. Eles são resfriados e voltam a ser gases ou líquidos, tá? Então, pessoal, é uma aulinha curta, na verdade, que a gente falou, né? Só voltando aqui, quando vocês estiverem fazendo as atividades, voltem lá nas atividades, ó, e tentem fazer. Atividade 1, está falando sobre o destilador. Atividade 2, está falando o método de separação de uma mistura homogênea, né? Qual que é a melhor maneira. Atividade 3, a melhor maneira para separar água e álcool. Tá vendo que a gente acabou de ver? Qual será a melhor maneira de separar água e álcool? A melhor maneira de separar o ar atmosférico. E aqui alguns aparelhos. Qual que é o aparelho que é fácil para a gente transformar uma substância que virou gás em água novamente, tá? Aí vocês vão trabalhar essas atividades. Então lembrem que vocês têm a atividade da semana 1 para fazer no caderno e a atividade 2 também para fazer no caderno, tá? Não deixem acumular as atividades, não desistam. Eu sei que tá meio complicado, né? A dinâmica de vocês trabalhar de manhã e ter que fazer essas atividades online, mas não deixe acumular, tá? Na parte da noite, que é o momento que vocês iriam para a escola, tentem dedicar-se a estas atividades dos PETs, ok? A partir da semana que vem a gente já deve estar em contato com os aplicativos, mas se a gente não tiver em contato no aplicativo, nós utilizaremos aí o canal do WhatsApp. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, clareado um pouco. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá? Um abração!